Os países participantes da Segunda Guerra Mundial passaram a enfrentar dificuldades com o esgotamento dos seus estoques de matérias-primas, e a borracha foi uma das reservas mais afetadas. Com isso, os Estados Unidos decidiu que toda borracha existente no país deveria ser utilizada somente para a guerra. Com o Japão bloqueando os produtores de borracha, a situação ficou ainda mais crítica. Houveram diversas negociações entre o governo norte-americano e o governo brasileiro, que finalizaram com a assinatura dos Acordos de Washington, onde o governo americano passaria a investir no financiamento da produção de borracha amazônica e o governo brasileiro seria responsável por enviar milhares de trabalhadores aos seringais. Os primeiros soldados da borracha eram homens de famílias que sofriam com a seca do Nordeste, que viu a oportunidade como uma fuga da miséria. Apesar de quase 15 mil pessoas serem enviadas inicialmente em 1942, ainda era pouco para os Estados Unidos, mas aquilo era o que seria possível com a baixa capacidade de transporte e a pouca disponibilidade de alojamentos para os trabalhadores. Isso só começou a ser resolvido em 1943, através do investimento maciço que os americanos fizeram no serviço de navegação e administração dos portos do Pará, além da construção de alojamentos espalhados ao longo do trajeto a ser percorrido pelos soldados da borracha. Em todas as regiões do Brasil, os aliciadores tentavam convencer o povo a se unir a essa causa, se alistando como soldado da borracha. Essa mobilização de trabalhadores para a Amazônia foi revestida de uma luta simbólica que os tempos de guerra possibilitavam. No Nordeste, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia convocou pessoas para ajudar no recrutamento de homens. Também contrataram um artista para produzir material de divulgação. Os cartazes mostravam um paraíso verde e úmido da Amazônia, em contraste com a seca que viviam no Nordeste. Nos cartazes tinham frases fortes e otimistas, mas as imagens mostradas não condiziam com a realidade que os trabalhadores esperavam, e sim com a imagem de plantações da Firestone na Malásia coletadas pelo artista. E quando as promessas de fartura não funcionaram, ainda restou alistamento forçado para os jovens, onde haviam apenas duas opções: partir para os seringais como soldados da borracha ou seguir para a frente da guerra na Europa e lutar contra fascistas italianos e alemães. E os nordestinos preferiram ir para a Amazônia. Os trabalhadores recebiam várias coisas ao chegar aos alojamentos organizados pelos serviços de mobilização. E, através dos navios, eles eram entregues em suas devidas cidades aos seringalistas que os conduziam até os seringais, onde deviam cumprir seu dever. Apesar de parecer organizado, os erros administrativos tornavam o caminho até os seringais mais difíceis do que deveriam ser. O fluxo de encaminhamento de trabalhadores para os seringalistas era mal organizado e frequentemente era preciso esperar muito. Os alojamentos eram terríveis, em péssimas condições de alimentação e higiene, o que destruía a saúde dos soldados. Surtos epidêmicos matavam aos montes e o atendimento médico era inexistente, ao contrário de tudo que as propagandas afirmavam. Mesmo quando chegavam aos seringais, começavam a enfrentar mais uma dificuldade, já que desde o momento em que embarcavam, os soldados já iniciavam uma dívida com o patrão. Assim, os trabalhadores ficavam presos por um sistema de dívidas intermináveis, chamado de sistema de aviamento. A dívida crescia rapidamente, pois tudo o que se recebia nos seringais era cobrado, desde roupas até alimentos e medicação. Somente no final da safra, com a produção da borracha de cada seringueiro, que era descontado da dívida aquilo que era produzido. Mas na maioria das vezes, o valor da borracha era muito menor do que a dívida, então não conseguia quitar. Mesmo com todos os problemas enfrentados pelos órgãos encarregados da Batalha da Borracha, cerca de 60 mil pessoas foram enviadas para os seringais amazônicos entre 1942 e 1945. Desse total, quase a metade acabou morrendo em razão das péssimas condições de transporte, alojamento e alimentação durante a viagem. Ainda assim, o crescimento da produção de borracha na Amazônia nesse período foi menor do que o esperado, o que levou o governo americano a transferir muitas de suas atribuições para órgãos brasileiros. Então, logo a Guerra Mundial chegou ao fim. No ano seguinte, os Estados Unidos se apressaram em cancelar todos os acordos referentes à produção de borracha amazônica. Mesmo com o fim da guerra travada na Europa, muitos seringueiros não foram avisados e demoraram anos para descobrir. Alguns voltaram para a região de onde partiram, pobres, doentes ou debilitados. Alguns continuaram as vidas na floresta e pouquíssimos conseguiram tirar algum proveito econômico da situação, mas todos receberam a mesma coisa: descaso
do governo brasileiro que os abandonou. E só depois de mais de 40 anos, com a Constituição de 1988, os soldados da Borracha Viva passaram a receber uma pensão como reconhecimento pelo serviço prestado ao país. Uma pensão irrisória 10 vezes menor que a pensão recebida por aqueles que foram lutar na Itália. Mesmo que dos 20 mil brasileiros que foram lutar na Itália, apenas 454 morreram combatentes e dos quase 60 mil soldados da Borracha, cerca de quase metade morreu durante a guerra.